E aí pessoal, beleza? Bom, enfim, vamos à resolução da atividade avaliativa da semana 5. Tô falando baixinho aqui porque tô gravando de madrugada, mas vamos lá. Bom, de cara eu vou falar que essa primeira eu não consegui achar a resposta correta usando aquilo que foi ensinado, né? De acordo com as fórmulas que foram dadas no livro e pelo professor. O livro que eu falo, o livro do Assaf Neto, confesso que eu não cheguei a ler o outro livro que foi indicado, pode ser que seja lá a resposta, mas enfim. Mas pela metodologia que foi apresentada no livro do Assaf Neto, eu não consegui encontrar. Eu até imagino o que eles devem ter feito para não ter batido aqui o resultado, mas eu vou seguir com a minha resolução. Qualquer coisa eu questiono eles lá. Então o que nós temos aqui? Ele já fala de cara que é um financiamento com carência, tá? Talvez aqui esteja o gap aí, mas enfim, é uma carência. Essa carência ela é de, ele já fala que é de 6 meses, né? Ou seja, o primeiro pagamento vai ser só lá no 7º mês. O sistema de amortização é o saque. Sistema de amortização constante, né? O valor financiado é 11 mil. E o N, né? As prestações, total de prestações são 13. E a taxa de juros é 0,6% ao mês. Aí ele pergunta qual que é o valor da nona prestação. É o seguinte, por definição, deixa eu abrir aqui, deixa eu dar um pause para ver se está certinho. Voltando aqui são minhas anotações. Eu refiz, inclusive, cada uma das planilhas de amortização no Excel, tá? Então isso aqui não é copiado do livro, isso aqui eu refiz exatamente, obtendo os mesmos resultados que apareciam lá. Claro que às vezes não batia o arredondamento, né? Mas aí é centavos, tudo bem. Mas eu refiz exatamente conforme eles descrevem, né? E então eu posso usar tanto a planilha, e inclusive eu consegui fazer um simulador aqui, não vou mostrar aqui que não vem ao caso, como eu posso usar a fórmula. Esse caso aqui, ele é um caso de, vou voltar aqui, tá, ele é um caso de saque, né? E a carência de 6 meses, e eles falam também que os juros do período de carência seriam capitalizados. Também essa informação é importante. Então, durante o período de carência, eles não iam pagar nada, né? Então, os juros seriam capitalizados. Então, entra nessa situação aqui, ó. Quando os juros são capitalizados ao longo do período de carência, ou seja, eu não estou pagando nada ao longo do período de carência. Então não é esse caso aqui de carência e pagamento de juros. Com carência e pagamento de juros. Seria esse caso aqui com carência e capitalização de juros. Ou seja, aqui no exemplo aqui, a carência aqui era de 4, né? Mas imagina a mesma coisa aqui para uma carência de 6 e só começa a pagar no 7º. Tá? Reparem que quando você tem esse tipo de carência, deixa eu aumentar aqui, o total dos juros que foi capitalizado lá do primeiro até o último período de carência, ele é pago de cara aqui logo no primeiro período de pagamento. A partir do segundo período, continua o fluxo padrão, fluxo de caixa padrão. Então, como ele pergunta
qual que é o nono pagamento, tanto faz. Essa informação da carência ela é irrelevante. Basta eu usar a fórmula, que é essa fórmula aqui, que é a mesma da que é dada lá para a tabela sem carência, tá? Eu vou fazer um outro vídeo mais tarde mostrando as planilhas que eu fiz, tá? E vou simular inclusive essa questão. Eu vou demonstrar que a resposta correta não é nenhuma daquelas que aparecem listadas ali nas alternativas, tá? Então, você usando essa fórmula aqui ou usando a planilha, você chega no resultado. Então, essa informação da carência ela é irrelevante, tá? Para a resolução desse problema em específico, essa informação aqui de carência é irrelevante, porque ele quer saber o valor da 19ª prestação. Se ele estivesse perguntando o valor da primeira prestação, essa primeira é diferenciada mesmo, porque ela na primeira prestação aqui, que no caso é paga no 7º mês, você tem que pagar de cara os juros acumulados lá do primeiro até o 6º mês, tá? E a partir do segundo pagamento, que no caso seria no 8º mês, segue o fluxo padrão, como se nada tivesse acontecido, entendeu? Então você pode usar a fórmula, exatamente aquela fórmula que foi dada. Então nós temos aqui, né? E qual que é a fórmula, né? A fórmula é PMT, tá? PMT em dado período é igual ao PV sobre o N vezes... Isso aqui eu não decorei não, tá? Tá tudo anotado aqui no meu caderno. 1 mais N menos T mais 1 vezes a taxa, tá? Então, resolvendo essa fórmula, essa equação, essa expressão aqui, você chega no resultado do valor da nona prestação, bastando colocar aqui, substituir o T por 9 aqui, tá? Então vamos lá. Então isso aqui fica igual, qual que é o PV? É 11.000, tá? Dividido por N, que são 13 pagamentos, vezes 1 mais 13, que é o N, né? Menos 9, que é o T, que ele quer saber no nono período, né? Então é 9, mais 1, vezes a taxa em unitário é 0,006, tá? Isso aqui eu não vou nem me alongar em demonstrar na calculadora como é que responde. Já vou direto aqui, até porque não deu certo, né? Isso aqui dá 871,53. Quem quiser fazer vai achar esse valor aí, 871,53, tá? Tanto desse jeito quanto simulando na planilha que eu fiz, que eu montei certinho, exatamente como tá no livro, chega nesse mesmo valor de 87153 para o nono período, tá? O que eu imagino que eles podem ter aprontado aqui? Eles devem ter corrigido, dada essa carência de 6 meses aqui, usando talvez um coeficiente de financiamento parecido com o que a gente fez na semana anterior. Mas para a tabela de amortização você não usa esse conceito, né, que foi usado na semana anterior, porque você já pagou todos esses juros acumulados, que foi do primeiro até o 6º mês de carência, foi pago integralmente no 7º mês, tá? Então você não tem que fazer mais nenhum ajuste nas demais parcelas com relação a essa carência, porque ela já foi quitada, digamos assim. Essa carência, esses juros que não foram pagos, nem juros nem a amortização que não foi paga do primeiro até o 6º mês, foi pago todinho ali na carência, beleza? A amortização não, os juros, né? A amortização depois ela foi diluída ao longo dos demais
dos demais períodos, mas os juros foram pagos integralmente ali já no sétimo período, tá? Então vamos para a próxima. Então essa aqui, eu respondi essa aqui, mas o gabarito deu errado, não sei qual que é a resposta que chega certo, quem quiser comentar aí. Quem chegou na resposta correta de uma outra maneira pode comentar também, para me ajudar também, para eu entender se eu posso estar enganado também, posso estar equivocado, né? Vamos lá. A 2 é de certa maneira tranquila, a gente vai usar a mesmíssima fórmula, né? Aqui não tem carência, aqui não tem nada, né, para atrapalhar, digamos assim. É a mesmíssima fórmula que eu usei na anterior, tá? Você tem um PV, que é 250 mil. Ele foi usado a tabela SAC. Taxa de juros de 20% ao ano. Só tem que fazer, antes de usar a fórmula, tem que acertar isso aqui, porque a taxa é dada ao ano. E aqui também tem um outro problema de elaboração aqui na questão, né? Eles comeram bola, mas no fim das contas acabou dando certo para mim. Mas eles comeram bola porque eles falam que o financiamento será pago em 72 prestações. Tá, mas essa prestação ela é o que? Anual, ela é trimestral, ela é semestral, ela é mensal? A gente não sabe. Não é informado aqui em momento algum. A gente acaba deduzindo que é mensal, por ser mais habitual. Mas eles precisam informar. Então essa aqui, se fosse uma questão, por exemplo, de concurso público, certamente seria anulada, tá? Seria anulada. E quem quiser, quem errou também não está chegando no resultado e quiser entrar com recurso nessa aqui, pode entrar com recurso nessa aqui também, porque eles são obrigados a falar qual que é a unidade temporal. É 72 prestações o quê? Mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual. Não fala. Ele dá a taxa, que é o ano, e fala que foi pago 72 prestações. Eu deduzi que era mensal e acabei chegando no resultado, tá? Mas é uma questão que cabe recurso sim, tá? Opa. Então vamos lá. Mas considerando esse N mensal, fica desse jeito. Primeira coisa, se o N é mensal e a taxa foi dada ao ano, a gente tem que achar essa taxa mensal. Como é que eu acho essa taxa mensal? Dividindo esse 20% por 12? Não pode. A gente tem que usar o conceito de capitalização composta, tá? Então, para eu achar a taxa efetiva mensal, eu tenho que fazer aquela jogada, né? De pegar esse 20%, que é, na verdade, que é 0,2, né? Em unitário. Você faz 1 mais, né? 1 mais 0,2 e tira a raiz de N. De N não, né? A raiz do período original aqui, que é ano, né? Se eu quero achar mensal, eu tenho que fazer, foi dado ao ano. Eu quero achar mensal, eu faço raiz 12 aqui. Digamos que ele tivesse dado anual e eu quisesse achar a taxa semestral, eu faria raiz quadrada, né? Se fosse para achar a taxa trimestral, né, como um ano tem 4 trimestres, eu faria raiz quarta e assim por diante. Então, resolvendo e faz isso aqui, menos 1, né? Você já vai achar a taxa unitária, tá? Aí não precisa nem multiplicar por 100, você vai achar a taxa unitária, que é o que a gente precisa para usar na fórmula. Então, raiz 12 de 1 mais 0,2, a gente vai fazer aqui. Mas como é que eu faço raiz 12? Eu até tenho uma calculadora aqui, uma Cássio aqui, que faz raiz de qualquer, né? De qualquer base aqui. Não sei se é base que chama isso, mas eu faço qualquer tipo de raiz. Mas na calculadora convencional você vai fazer isso daqui, ó. 1 mais 0,2 é a mesma coisa que 1,02. Eu vou fazer elevado a 1 sobre 12. Isso aqui menos 1, né? Vamos lá. 1,02. Desculpa,
Não é 1,02 não. É 1,2, né? 1,2, né? Elevado a 1 sobre 12. 1,2 elevado a 1 dividido por 12. Fecho aqui. Igual. Menos 1. Aqui já é a minha taxa unitária. Mantém ela do jeito que está aí. 0,01531. Tá? Já é o suficiente aqui para achar um valor bem aproximado. Então essa aqui é a minha taxa. Agora eu jogo na fórmula, né? Que é aquela mesma fórmula que a gente usou na anterior. Aqui ele quer saber qual que é a prestação de número 16, né? Então o meu Tzinho vai ser o 16. O N é 72, o Tzinho é 16. A taxa é 0,01531. Então fica PM, fazer aqui embaixo que não vai caber, a conta é grande. PMT lá no tempo 16, no período 16, é igual a 250 mil, que é o PV, né? Sobre o N, que é 72, vezes 1 mais N72 menos Tzinho, que é 16, mais 1, vezes 0,01531. Tá? Faz essa conta, fecha aqui, né? Faz essa conta, você vai achar qual que é o resultado certo, né? Vamos fazer por partes para a gente não se perder. Já está na tela aqui o 0,1530. Eu vou fazer esse 0,1530 que está aqui multiplicado por essa primeira expressãozinha aqui. Então isso aqui vezes, abre o parênteses, 72 menos 16, mais 1, fecha parênteses, e mais umzinho que está aqui fora, né? 1,82. Isso aqui é só essa parte aqui. Então essa parte aqui toda é 1,8726 quebrado. Isso aqui vai multiplicar, abre parênteses, 250 mil dividido por 72. Fecho parênteses. Tá aqui o resultado. Isso aqui é igual a 6.502 e uns quebrados aí, ó. Tá vendo? Tá aqui dá 22. Na calculadora você viu que eu usei todas as casas decimais aqui. Dá 22. Certamente quem elaborou essa questão fez um arredondamento em algum ponto aí que dá essa diferençazinha na casa decimal, mas sem problema. Essa é a resposta certa. Próxima. A 3 já envolve o sistema de prestação constante, SPC, ou sistema francês, ou eu conheço, sempre conheci como tabela Price, né? É a tabela Price. A tabela Price nada mais é que você usar, para achar o valor da prestação, usar a fórmula do PMT que a gente já viu lá desde a semana 3, se não me engano, a semana aqui, quando a gente começou a estudar sobre fluxo de caixa, né? Então a primeira coisa que você vai fazer aqui é achar o valor da prestação. Mas vamos grifar aqui os itens que são importantes, né? Então aqui é o PV, que é 5.400. Ele quer tabela Price, SPC, né? Qual que é o N? O N, ó, aqui tá certo, ó. Tá vendo? 4 prestações mensais. Olha a diferença da outra. Por que ele não fala aqui? Por que ele fala aqui só 72 prestações? Então, por isso que eu falo que essa daqui
caberia recurso. As 4 prestações mensais é o N, o I 3% ao mês, você vê aqui, ó, então tá batendo aqui a unidade da taxa com a unidade temporal do prazo, beleza, não precisa fazer ajuste na taxa nem no prazo. E qual que é a pergunta? Ele quer saber qual que é o valor da amortização pela primeira prestação. Ele quer saber qual que é o amorte 1. O amorte 1. Por que eu coloquei dessa maneira? Porque tem uma formulinha, usando essa fórmula que está lá no material, né? Vou pegar aqui, sempre gosto de mostrar minhas anotações. Aqui as expressões de cálculo do SPC, né? E você tem aqui, para você achar a amortização em qualquer período, você tem essa expressão aqui. Só que ele quer saber na primeira. Vai saber na primeira essa daqui. Então você tem 2 expressões de amortização. Tem uma que você acha a amortização no primeiro período e uma outra geral que você encontra a amortização em qualquer período. Só que você precisa saber primeiro a do primeiro período, né? Então a gente usa essa daqui. Amort 1 igual a PMT menos PV vezes I. Tá? Opa. Vamos só minimizar aqui. Então vamos lá. Então, se o amort 1, essa fórmula do amort 1 é amort 1 igual ao PMT menos PV vezes I, a gente tem o PV, a gente tem o I, mas a gente não tem o PMT. Só que o PMT a gente calcula. E para calcular o PMT, o que eu preciso? PMT, eu preciso do PV sobre um fator, um FPV, né? Fator de valor presente, dado I, dado N. Então, aqui a gente vai desmembrando a coisa aqui, né? Já fazendo aqui Jack Stripador por partes. Eu preciso saber o PMT para saber o amort. Para eu saber o PMT, eu preciso saber o FPV. Como é que calculo o FPV? FPV é 1 menos 1 mais a taxa elevado a menos N sobre a taxa. Né? Isso aqui é o FPV, dado uma taxa, dado um prazo. Então vamos calcular já esse FPV aqui para poder achar o PMT. 1 menos 1 mais a taxa, qual que é a taxa? 3%, então já vou pôr direto 1,03 elevado a menos N, qual que é o N? É 4. Tudo isso sobre a taxa, que é 3%, em unitário 0,03. Isso aqui é igual Eu gosto de fazer, porque muita gente tem dificuldade em usar até a calculadora. Não é uma crítica, eu também às vezes me enrolo aqui, demoro para eu achar o resultado certo mesmo usando calculadora. Então, eu gosto de fazer o passo a passo, por isso que meus vídeos são longos, né? Tem que ter tempo aí para assistir, disposição. Mas vamos lá, essa é a intenção mesmo, ajudar quem está tendo dificuldade. Quem não tem, não precisa nem estar aqui. Vamos fazer primeiro, para não ter problema, vamos fazer só esse 1,03 elevado a menos 4. 1,03 elevado a 4, aí eu mudo o sinal do 4, né? Não precisa de 2. Elevado a menos 4
fecho. Então, 1,03 elevado a menos 4 dá isso aí, 0,8888. Só que eu quero fazer menos 1, né? Ainda. Eu vou fazer 1 menos isso aqui, né? Então, o que eu posso fazer? Isso aqui, eu posso mudar o sinal dele, ó, fica mais prático. Mais 1. Isso aqui, eu divido por 0,03. 3,71, 70, uns quebrados. Vamos pôr 3,71, 70, 98. Opa, isso que você fez aí, cara, ficou esquisito aí, não entendi nada que você fez aí. Vamos fazer então do começo pro fim, né? Vamos fazer a expressão todinha aqui, vai dar o mesmo resultado. 1 menos 1,03 elevado a menos 4. Aí, para eu dividir tudo isso aqui por 0,03, eu tenho que pôr esse parente aqui, senão dá errado. Dividido por 0,03. Viu? Tá na mesma coisa. 3,71, 70, 98. Agora a gente joga isso aqui na fórmula aqui do PMT, né? PMT é igual, qual que é o PV? 5.400. 5.400 dividido pelo FPV que a gente achou, 3,71798, certo? (5.400) dividido por 3,717098 igual. Isso aqui é a minha parcela, então é minha prestação. 14. Opa, ficou feio isso. 1452,75 arredondando. Ah, mas eu vou usar HP, tá? Dá para usar HP, né? A fórmula de PMT que a gente usa de fluxo padrão. Então, saiba que quando você estiver trabalhando com a tabela Price, né, o SPC, para achar o valor da prestação, ou o valor do valor presente, ou o valor da taxa, você pode usar HP, tá? Vamos fazer aqui na HP. Na HP vai ser nada mais que 5.400. Posso mudar o sinal dele, né? CHS PV. O prazo é 4, né? 4 é o N. A minha taxa é 3%, 3 é o I. Clico no PMT. Você vai ter exatamente esse valor aqui. Vamos lá, vamos ver se está certo. 5.400 CHS. Por que eu mudei o sinal do valor presente? Porque eu quero que no final a minha prestação apareça na tela aqui com valor positivo. Se eu não tivesse mudado o sinal, ele ia aparecer com valor negativo, mas seria só ignorar o sinal, né? O que não pode é você não saber que ela funciona desse jeito. Sabendo que ela funciona desse jeito, tá tudo certo. Então, o PV 4 é o N, 3 é o I, PMT exatamente 1.452,75. Beleza? Achamos o PMT, mas não é o PMT que a gente quer. A gente quer achar o valor do amorte no período 1. Amortização no período 1. Então usa. A formulinha está aqui. Já temos o PMT, já temos o PV, já temos a taxa. Então fica a amortização no período 1 é igual ao PMT, que é 1.452,75, menos
abro parênteses, o valor presente, que é 5.400, vezes a taxa. Vezes a taxa, que é 3%, né? Que é 0,03. Certo? Vamos aqui na nossa científica, já está na tela aqui o valor da prestação, né? Só vou fazer isso aqui, ó, menos, abro, 5.400 vezes 0,03, fecho parênteses, tá aí o resultado. Isso aqui é igual a 1.290,75, e arredondando para duas casas, tá? Aqui bateu certinho. Essa é a resposta correta. Vamos lá para 4. Pegar aqui meu caderninho. Bom, essa aqui também é de boa, né? Essa é de boa, de boa. Se você lembrar do conceito, né? Mas ela não é difícil, não. Os cálculos não são difíceis, são cálculos bem diretos aqui, mas você precisa entender o conceito, né? Essa aqui pega muita gente, pega muito, né? Parece que é fácil, mas não é tão fácil, não. Vamos ver. Ele fala que tem um determinado financiamento aqui e que a taxa de juros contratada foi de 25% ao ano. Só que o pagamento vai ser em prestações trimestrais, tá? Aí ele dá aqui uma referência, ó, tomando por base a taxa proporcional linear trimestral, qual seria a taxa de juros efetiva anual? Então essa aqui ele já dá um boi aqui, porque ele já fala até como que faz. Para eu saber a taxa efetiva anual, sabendo que o período de pagamento é trimestral e a taxa foi dada ao ano, a primeira coisa a fazer é achar a taxa proporcional linear. O que é taxa proporcional? Taxa proporcional é diferente de taxa efetiva. A taxa proporcional, sim, a gente faz simplesmente dividindo, ó, a taxa proporcional trimestral. A gente simplesmente pega o 25%, posso deixar em porcentagem mesmo, minha resposta vai estar em porcento, e divido por quantos trimestres tem num ano. Um ano tem 4 trimestres, só você contar, ó. 3, 6, 9, 12. Certo? 4 vezes 3, 12. Então, se um ano tem 4 trimestres, eu divido essa taxa que está dando anual por 4. Você vai chegar 25 por 4, 6,25. Tá? Só que, atenção, isso aqui é só a referência, isso aqui é a taxa proporcional trimestral. Aí ele pergunta de fato, qual seria a taxa de juros efetiva anual, com base nessa taxa proporcional trimestral que a gente calculou previamente aqui. A gente tem que fazer aquela jogada de pegar aqui, primeira coisa que a gente faz, aqui está dando em porcento, né? Se aqui estava 25%, dividido por 4, a resposta deu 6,25%. Primeira coisa, eu divido esse 6,25 por 100, baixar ela em unitário, né? Vai dar 0,0625. Aí eu faço 1 mais esse trem aqui, 1 mais isso aqui, raiz disso aqui? Não, raiz não, que eu não quero, isso aqui é uma taxa que já foi me dada trimestral. Agora eu quero saber anual, eu tenho que capitalizar ela em quantos períodos? Em 4 períodos. Ou seja, aqui eu dividi por 4, aqui eu faço 1 mais e elevo por 4. Então é assim que faz. Faz a conta,
Isso aqui vai dar 1,006. Opa, zero demais. 1,0625 elevado a 4. Ah, tá. Depois no final você faz menos 1, né? Menos 1. Isso aqui e depois menos 1 fica assim. Já está na tela aqui o 0,0625. Vou colocar aqui mais 1 elevado a quarta menos 1 igual a 0,2744. Só que está em unitário, né? Está em unitário vezes 100 é igual a 27,44. Nem precisa fazer conta, né? Essa é a resposta certa. Beleza? Ficou confuso? Essa aqui não é das mais tranquilas por causa dessa questão. Pera aí. Essas cadeiras concha dão um eco, que é uma beleza. Vamos lá. Então, recapitulando, a taxa contratada foi 25% ao ano, o período de pagamento, a periodicidade é trimestral, ele quer saber qual que é a taxa efetiva anual, já que a periodicidade de pagamento é diferente do prazo da taxa que foi dada. Então, primeiro, já dá a dica aqui, tomando-se o uso da taxa proporcional linear trimestral, qual a taxa efetiva de juros? Então, primeiro a gente acha essa taxa proporcional trimestral, dividindo 25% por 4, vai achar 6,25%. Só que isso aqui é uma taxa proporcional, ou seja, considerando como se fosse uma capitalização simples aqui. Só que ele quer saber qual que é a taxa efetiva. Quando fala de taxa efetiva anual, aí a gente faz capitalização composta. Pega esse 6,25, divide por 100, soma com 1 mais 0,0625 e eleva pelos mesmos 4 que eu tinha dividido aqui, né? Porque eu quero, se aqui está em trimestral, eu quero saber a taxa efetiva anual. Quantos trimestres formam um ano? São 4, então eu levo por 4, certo? Menos 1, você vai achar 0,2744, está em unitário, vezes 100, 27,44. Opa. Por cento, né? Por cento ao quê? Ao ano. Tá? Beleza? Dá para fazer na HP essa aqui. Só que essa aqui para fazer na HP, eu só vou deixar aqui para os curiosos. Eu não recomendo fazer essa aqui na HP de jeito nenhum, né? Pouquíssimos livros vão ensinar isso aqui. Isso aqui é uma coisa que eu descobri meio que sozinho. Dá certo. Mas que o raciocínio para fazer isso aqui na HP chega a ser mais complicado do que usando esse raciocínio da fórmula aqui. Então não justifica muito usar HP. Mas é possível, né? O que a gente faz? A gente vai fazer na HP aquela nossa simulação do financiamento do homem pobre. Eu vou chamar isso aqui, vou batizar esse aqui, método do homem pobre. O homem pobre e folgado, né? Que pede um real emprestado e quer pagar em 4, 12, 36 vezes. Enfim, então o que a gente faz? A gente pega o 1, vou pegar emprestado 1, né? Aqui eu vou mudar o sinalzinho dele, CHS, e vou jogar no PV, né? Porque eu estou pegando emprestado. Qual que é a minha taxa? A minha taxa eu vou deixar ela trimestral aqui mesmo, 6,25. 6,25 é a minha taxa trimestral. Para eu saber ela anual agora, eu vou colocar 4N.
O que eu estou fazendo? Eu estou capitalizando a taxa de 6,25% em 4 períodos. Clico no valor futuro, FV, você vai achar o seguinte valor. Vamos fazer aqui. Limpo aqui. Aqui eu vou deixar 4 casas decimais, tá? Para enxergar melhor. Vamos lá. O do sinal. PV. 6,25 é minha taxa trimestral. Vamos capitalizar ela em 4 períodos. 4N. FV. Olha o que eu acho. Eu acho o 1,2744. Tá? Tira esse 1, imaginando a seguinte situação num fluxo. O 1 é o meu principal que eu peguei emprestado. O 0,2744 é os juros. Entendeu a jogada? Então no final eu vou pagar 1 mais 0,2744 de juros. Então eu quero saber só o valor dos juros que foi pago aqui. Então eu faço menos 1 menos 1 menos 0,2744, tá em unitário, 100 vezes 27,44. Mas repito, isso aqui é pra louco isso aqui, tá? Eu nem sei como que eu descobri isso aqui, mas foi experiência, anos de experiência. Só que eu não vi nenhum livro. É uma coisa que eu descobri meio que fuçando, né? Fuçando e entendendo como é que funciona a coisa. Por isso que eu falo, você usa HP, vai usando, você vai pegando raciocínio financeiro. Isso para mim é mais importante do que decorar fórmula, tá? Vamos para a próxima. Pergunta 5. Questão teórica, tá? As próximas, as 5, as 6 e as 7 são teóricas, não vamos usar calculadora para nada. A 5 ele dá aqui uma lista prévia, né? Amortização, saldo devedor, carência, encargos e uma outra lista para a gente correlacionar uma coisa com a outra, né? Tá aqui, um sistema de amortização representa um esquema de pagamento de empréstimos e financiamentos, descrevendo a forma como o capital de juros são quitados. Aqui é uma definição do que é um sistema de amortização. Desta forma, correlacione os principais termos que envolvem o sistema de amortização com suas respectivas associações. Aqui eu não copiei nem as alternativas, mas a resposta correta aqui no meu caso foi 1, 4, 2, 2, 3, 1, 4, 3. Como pode variar de pessoa a pessoa? Vamos analisar uma por uma aqui. Por que é 1 correlacionar com a 4? Amortização. Qual que é a definição de amortização? A amortização é o diferimento da data convencional? Não. É o valor principal da dívida? Não. É os juros? A amortização não é os juros. A amortização refere-se exclusivamente ao pagamento do principal, o qual é efetuado geralmente mediante parcelas periódicas. Isso é a definição de amortização. Então, isso aqui é o 4. Saldo devedor. O saldo devedor tem a ver com o diferimento da data convencional do início de pagamento? Não. É o valor principal da dívida em determinado momento, após a dedução do valor já pago ao credor, a título de amortização? Sim, essa aqui. Essa é a definição de saldo devedor, né? É o valor do principal da dívida em determinado momento após a dedução do valor já pago a título de amortização, tá? Isso é a definição de saldo devedor. Carência. Carência, já viu de cara, você já vê que a palavra diferimento tem a ver com carência. Então só pode ser a 1, que é o diferimento da data na data convencional do início dos pagamentos. O que é diferimento? É um pagamento diferido, é um pagamento numa data diferente da convencional.
né? Jogo para frente, no caso. E encargos é juros. Encargos são os juros da operação, nem precisa ler as outras, né? Tranquilinha essa aqui, né? Vamos para a próxima. Que também teórica, ele já dá aqui um quadro, um esquema de amortização e quer saber que esquema é esse. Então, o esquema de amortização em que você não paga nada de amortização ao longo dos períodos, só paga os juros, a prestação é os juros, e no último período você paga, além dos juros, a amortização total do valor financiado. Só tem um que tem essa cara aqui, que é o sistema americano. Ele se assemelha muito a uma espécie de arrendamento mercantil, mas não é arrendamento mercantil. No arrendamento mercantil você ainda tem que pagar os juros desse trem aqui. Aqui não. É um sistema, é uma jabuticaba americana lá, só deve existir lá, né? Acho que é isso aqui que eles falam que é a tal da hipoteca, né? Que a gente vê em filme americano. É uma loucura. Você só paga os juros e lá, quando você está quase para morrer, você paga o valor da casa. Tá? Isso aqui é mais ou menos o que os times de futebol fazem, né? Alguns times aí que não conseguem pagar estádio, não vou citar o nome, né? Tem que estar com o estádio aí desde 2014 aí, e basicamente só está pagando os juros desde então, nunca pagou um centavo do principal. Acho que é esse sistema que eles usam aqui no Brasil, né? Time de futebol, quando quer financiar estádio e não quer, e chega lá mais para frente, quer negociar com o governo, com a Caixa, né? Para saber se consegue algum desconto, alguma anistia. Acho que é isso que eles fazem. A pergunta 7 deve ser calculado. Já estou lendo a resposta. A pergunta 7 ele dá aqui, ele é teórica também, né? Ele fala sobre custo efetivo. Custo efetivo, né? É uma das últimas coisas que a gente viu aqui nessa semana, né? Que é o custo efetivo de uma operação de financiamento, né? Julgue qual alternativa contém a afirmação verdadeira. Vamos lá. Custo efetivo, vou colocar já a resposta certa aqui. A resposta certa é esse aqui, ó, que o custo efetivo é calculado pelo método de taxa interna de retorno, tá? Custo efetivo não tem nada a ver com a própria taxa de juros da operação somente quando forem cobrados impostos. Tem nada a ver com isso aqui. Não tem nada a ver com isso aqui está errado, porque está dizendo que os impostos não entram no cálculo. Entra sim, tá? Então o imposto também entra no cálculo do custo efetivo. Está errado, imposto não precisa estar errado, isso aqui entra sim, precisa ser considerado sim. E custo efetivo de uma operação deve considerar todas as taxas e comissões, além da própria taxa de juros da operação. Tá errado, nem sei se isso aqui tá errado, tá? O custo efetivo de uma operação deve desconsiderar, é o contrário. O correto aqui seria considerar. Aqui tá errado aqui, isso aqui tá errado falando que não precisa, imposto precisa sim. Aqui tá errado falando que os impostos não entram no cálculo, entra sim. E aqui está dizendo que é somente quando for cobrado imposto. Não é somente, porque quando entra também taxa de administração e demais, tudo que for taxa que aumenta aí o custo, além dos juros, né, entra no custo efetivo, tá? Beleza? Menos de uma hora, já estou feliz. Fica só, né, essa chateação aqui de não ter achado o valor da primeira, mas eu bato o pé. Eu acho que o certo seria isso aqui e não nenhuma dessas que foi apresentada aqui, tá? Se alguém conseguiu achar, me fala como achou e a gente vai debater aí se faz sentido ou não. Ou se eu tiver errado também, eu assumo que eu errei, mas por enquanto eu acho que não. Beleza? É isso aí, abraço a todos, fiquem com Deus e bons estudos.